Já estamos de volta com o Direto do Plenário, já temos, portanto, a expectativa da entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Começando nesse instante, acompanhamos a sessão ao vivo direto do plenário. Boa tarde, senhoras ministras, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, nossa decana, nosso decano ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski está aqui no nosso vídeo, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli no vídeo, ministro Luiz Alberto Barroso ainda não entrou, mas vai entrar, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça e doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, nosso procurador-geral da República. Vamos dar início à abertura da 16ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 26 de maio de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h20, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, considero aprovada a ata. Senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, recebi um ofício de excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do TSE, discorrendo no referido documento, que, tendo em vista o disposto no artigo 119, inciso 1º, alínea A, e 121, parágrafo 2º, âmbito da Constituição Federal, informa a mim que o ministro Alexandre de Moraes completará o primeiro biênio como membro no Tribunal Superior Eleitoral em 2 de junho de 2022. Então, hoje faz-se necessária a votação dessa vaga, que, na verdade, é a recondução do ministro Alexandre de Moraes. Já todos os colegas votaram pela via eletrônica e eu comunico que há 10 votos para o ministro Alexandre de Moraes e 1 voto para a ministra Carmen Lúcia. Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, é declarado reconduzido ao cargo do ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, só para agradecer novamente a confiança que dou meus pares no Supremo Tribunal Federal para poder iniciar esse segundo biênio sob a presidência do ministro Luiz Edson Fachin, para que nós possamos continuar preparando as eleições do segundo semestre, como sempre fez a Justiça Eleitoral, eleições tranquilas, eleições limpas, eleições transparentes e, como diz nosso presidente do TSE, paz e segurança nas urnas e nas eleições. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. E vamos prosseguir no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 381. Faço uma resenha. Após o voto do ministro Gilmar Mendes, relator, conhecia da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgava a procedente, no que foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes, dos votos dos ministros Rosa Weber, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, que não conheciam da arguição e, no caso superado a preliminar, julgavam improcedente o pedido, e dos votos dos ministros Roberto Barroso e Carmen Lúcia, que conheciam e julgavam improcedente o pedido, o julgamento foi suspenso. Faltam 2 votos do ministro Dias Toffoli e o meu. Então, eu concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros. Um cumprimento especial ao ministro Alexandre de Moraes por essa recondução. Embora seja para a nossa rotina algo da tradição do nosso Supremo Tribunal Federal, a recondução, mas também nesse período marca mais uma vez
um momento de reafirmação da confiança do Supremo Tribunal Federal e do respeito do Supremo Tribunal Federal à Justiça Eleitoral e o seu compromisso de estar sempre atento com os seus integrantes, 6 que lá estão, 3 como titulares e 2 como substitutos, no acompanhamento das eleições, na sua organização e na sua realização. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, cumprimento os advogados, em especial os que se manifestaram na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, senhoras e senhores que nos acompanham, uma boa tarde a todos. Passo, senhor presidente, ao voto, fazendo uma pequena resenha inicial. Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte, em face de decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Segundo se alegam, abro aspas, afastam a incidência do artigo 62, inciso 1, da consolidação das leis trabalhistas para condenar empregadores ao pagamento de horas extras e horas trabalhadas em dias de descanso antes da vigência da Lei Federal número 12.619 de 2012, nada obstante as convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas, prevendo a ausência de controle de jornada externa de trabalho. Fecho aspas. Nas sessões dos dias 25 e 26 de maio passado, o relator apresentou voto pelo qual julga procedente a arguição para, abro aspas, declarar a prevalência do disposto em convenções e acordos coletivos pactuados entre empregadores e motoristas profissionais externos no tocante à aplicação do artigo 62, inciso 1 da CLT, nas relações jurídicas regidas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619/2012, fecho aspas. Sua Excelência situa a controvérsia na esfera da autonomia da vontade no âmbito das negociações coletivas do direito do trabalho, consignando a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconheceu a validade de acordo ou negociação coletiva de trabalho. Em suma, considera o relator que, ao afastar a validade de cláusulas de acordos ou convenções coletivas negociadas mediante procedimento regular, a Justiça do Trabalho teria desconsiderado o processo de deliberação entre sindicatos de empregados e empregadores, os quais presumem-se equânimes, ofendendo, portanto, os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da livre iniciativa e da supremacia das convenções e dos acordos coletivos. Acompanharam o eminente relator os ministros Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Abriu a divergência a ministra Rosa Weber, em voto pelo qual deixou de conhecer da arguição inicialmente, ante a inobservância do princípio da subsidiariedade. A ministra remete a controvérsia ao campo fático probatório de cada processo judicial, visto que a existência de efetivo controle de jornada pelo empregador, a excluir a incidência do artigo 62, inciso 1 da CLT, era circunstância aferível em cada caso concreto, conforme ocorreu nas decisões impugnadas. A eminente ministra suscita, para tanto, o princípio da primazia da realidade do direito do trabalho. Nesses termos, a matéria controvertida se estabeleceria no âmbito subjetivo, devendo obedecer ao trâmite recursal, o que torna incabível a ADPF. Mas, no caso, Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, superada eventualmente a preliminar, o que já temos, porque já temos 6 votos pelo conhecimento, Sua Excelência adiantou que, no mérito, votava, como votou, pela improcedência do pedido, por vislumbrar que as decisões impugnadas teriam promovido a interpretação das cláusulas coletivas à luz das provas dos autos
não havendo contrariedade aos preceitos fundamentais indicados pela requerente. Acompanham-na integralmente os ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, tanto no não conhecimento quanto na improcedência. O ministro Luiz Roberto Barroso, por seu turno, conhece da ação e, no mérito, a julga improcedente. Para tanto, de início, o ministro reafirma a jurisprudência firmada no julgamento do recurso extraordinário 590.415 de Santa Catarina, que versava sobre o plano de dispensa incentivada, estabelecido em acordo coletivo, no qual foi reconhecida a possibilidade da prevalência das negociações coletivas sobre a legislação trabalhista, desde que não impactado um núcleo fundamental de garantias constitucionais dos trabalhadores. No entanto, entende Sua Excelência que, no caso presente, não estaria em discussão a questão relativa à prevalência do acordado sobre o legislado, e sim a aplicabilidade ou não de cláusula de acordo coletivo, a partir da satisfação de um pressuposto fático que só poderia ser aferido no caso concreto. Acompanhou, conhecendo da ação, mas julgando improcedente, a ministra Carmen Lúcia. Feito esse breve relato do estado em que se encontra o julgamento, passo ao voto. Primeiro, quanto ao não conhecimento da arguição. A ministra Rosa Weber não conhece da presente arguição, entendimento que até o momento recebeu, como dito, a adesão dos ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. De fato, digo eu, o caso presente tem peculiaridades que inviabilizam qualquer solução de natureza ampla e geral pelo Supremo Tribunal Federal. Os documentos juntados aos autos pela requerente CNT, no intuito de comprovar a alegada violação a preceitos fundamentais, dão conta de que o problema de fundo suscitado por ela, eventual afastamento das cláusulas convencionais relativas à jornada do motorista que exerce trabalho externo, é circunstância que não pode ser aferida em abstrato por essa Corte. O autor juntou ao processo diversas, reitero aqui e enfatizo, o autor juntou ao processo diversas convenções. Não estamos a julgar uma única convenção que seja de âmbito nacional. São diversas convenções celebradas entre representantes de empresas de transporte e trabalhadores, sindicatos dos trabalhadores do setor, cujas cláusulas relativas ao motorista que exerce atividade externa nas próprias convenções trazidas na inicial, apresentam diferentes redações, dando margem também a diferentes interpretações ou aplicações conforme cada caso concreto. E, com certeza, não trouxe à autora todas as convenções coletivas existentes na nação brasileira. Também as decisões judiciais trabalhistas, juntadas ao processo, vão em diferentes caminhos, ora cotejando a cláusula convencional com as circunstâncias do caso concreto, ora afastando de pronto a norma coletiva por implicar renúncia a direito do trabalhador. Vejam, tais decisões judiciais não são passíveis, a meu ver, com a devida vênia, tais decisões judiciais não são passíveis de declaração de inconstitucionalidade em bloco pelo tribunal, como requer a confederação autora, sob pena de conferir solução uniforme para situações processuais essencialmente distintas, fundadas em cláusulas de convenções que não têm o mesmo conteúdo, o que certamente não colocaria fim à controvérsia, muito pelo contrário, teríamos que revisitar cada caso concreto. Por fim, noto que o presente caso trata de situações remanescentes que se estabeleceram até 2012, quando entrou em vigor a Lei 12.619, que assegurou ao motorista profissional o direito à jornada de trabalho fixa.
a qual deve ser controlada pela lei, pelo empregador. Então, desde logo, quanto a preliminar, voto no sentido de não conhecer da arguição. Todavia, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, tendo em vista que já constam 6 votos pelo conhecimento da ação, passaria a proferir meu voto no mérito. Mas não. Eu sigo, senhor presidente, votando no mérito. No mérito, peço vênia ao eminente relator e aos ministros que o acompanham para aderir à conclusão da divergência iniciada pela ministra Rosa Weber, julgando improcedente a arguição. Observo que o Supremo já se manifestou acerca da amplitude da autonomia coletiva da vontade, reforçando-a sob a sistemática da repercussão geral. Refiro-me ao julgamento já multicitado do RE 590.415, julgado em 30 de abril de 2015, de relatoria do eminente ministro Roberto Barroso. Naquela sentada, o plenário analisou cláusula de acordo coletivo que previa plano de demissão incentivada em que se transacionava a rescisão do contrato de trabalho mediante a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas oriundas da relação trabalhista. A pergunta que se fazia naquela oportunidade era a seguinte: o acordo do TST, que recusa a validade à transação com tal amplitude, em seja violação ao ato jurídico perfeito, artigo 5º 36, ou ao direito dos trabalhadores ao reconhecimento dos acordos coletivos, artigo 7º 26? Essa era a pergunta. A unanimidade, o plenário acompanhou o entendimento expressado pelo relator, ministro Barroso, cuja premissa central foi a diferenciação entre as dimensões individual e coletiva da autonomia da vontade. De fato, entre os sujeitos da relação individual de trabalho, observa-se classicamente no direito do trabalho uma assimetria de poder, o que justificaria uma limitação da capacidade de transacionar direitos por parte do trabalhador individualmente, de forma a evitar que a condição de subordinação o leve a agir em prejuízo próprio. Na seara individual, portanto, o protecionismo da legislação trabalhista figura como medida de equilíbrio da correlação de forças entre empregado e empregador, visando tutelar os direitos da parte presumidamente e realmente mais vulnerável. De outra sorte, no direito coletivo do trabalho, essa desvantagem não se pressupõe, considerando que os empregados figuram nesse âmbito enquanto categoria, ou seja, atuam coletivamente em prol de suas demandas, sendo necessariamente representados pelo sindicato respectivo, entidade que, por sua vez, goza de proteção constitucional, conforme o artigo 8º da Constituição Federal. Assim sendo, nas negociações coletivas, as contratantes atuam com equivalência de forças e recebem do ordenamento jurídico tratamentos assemelhados, abrindo-se espaço para a manifestação da autonomia da vontade de forma mais ampla, apta a vincular as partes naquilo que lhes confere benefícios, bem como naquilo que lhes restringe direitos trabalhistas, ainda que previstos em lei. Com efeito, os instrumentos de negociação coletiva são reconhecidos e prestigiados pela Constituição de 1988 como direitos dos trabalhadores, tendo sido resguardada às categorias regularmente representadas por sindicatos a capacidade de dirimirem entre si os próprios conflitos e de estabelecerem as regras às quais se sujeitarão as relações trabalhistas. Destaque, diferentemente do que acontece no campo da relação individual de trabalho, a autonomia coletiva da vontade se manifesta com maior amplitude, embora, por óbvio, encontre limites no ordenamento constitucional. Assim, a liberdade negocial no direito coletivo do trabalho pode ser exercida desde que não vulnere um patamar civilizatório mínimo. Patamar civilizatório mínimo, eu cito entre aspas, de garantias fundamentais
como consignado no voto do RE 590-415, pelo ministro relator Roberto Barroso. O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, em seu dito voto aqui proferido, trouxe como premissa maior de sua conclusão a prevalência das convenções e dos acordos coletivos sobre as normas previstas na legislação ordinária. O eminente relator assim concluiu a partir da interpretação de uma série de julgados do próprio STF acerca de matérias correlatas, decisões que tiveram como ponto de partida a relevância conferida pela Constituição à autonomia coletiva da vontade. Na linha de tais premissas do voto do relator, também eu reconheço que o exercício da autonomia coletiva da vontade na estipulação de normas trabalhistas foi prestigiado pela Constituição de 1988, consoante se depreende do próprio artigo 7º da Carta, o qual, ao enumerar os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, em vários de seus incisos, remete à possibilidade de negociação coletiva. Nesse sentido, destaca o inciso 13 do artigo 7º, o qual confere ao trabalhador o direito a, abro aspas, duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Fecho a citação. Dito isso, digo que adiro integralmente às premissas do voto do relator, razão pela qual, inclusive, esclareço que subscrevo a tese que integra o dispositivo do seu voto, assentando também a, abro aspas, prevalência do disposto em convenções e acordos coletivos pactuados entre empregadores e motoristas profissionais externos, no tocante à aplicação do artigo 62.1 da CLT nas relações jurídicas regidas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619/2012, fecho aspas. Mas, não obstante, não avanço ao ponto de julgar a ação direta procedente, pelo simples fato de que, no meu entendimento, o caso presente não comporta a solução abrangente requerida pela Confederação Autora de se reconhecer a inconstitucionalidade das decisões da Justiça do Trabalho que negam a incidência do artigo 62.1 da CLT e condenam os empregados a pagar horas extras e horas trabalhadas em dias de descanso. E isso porque dos próprios elementos que acompanharam a inicial. Na leitura das convenções juntadas aos autos, observo que a questão atinente ao regime de trabalho do motorista que exerce atividade externa, nas próprias cláusulas de convenções trazidas pela autora, é abordada de forma diversa, em diferentes convenções, de acordo com a sua circunscrição sindical. Note que determinadas cláusulas expressamente afastam o controle de jornada, enquanto outras tão somente fazem remissão ao 62.1 da CLT, sendo certo que, neste último caso, muitas vezes deixando que caberia avaliar as circunstâncias concretas para verificar se está presente ou não o pressuposto fático, qual seja a impossibilidade do controle da jornada. Dito de outro modo, determinadas convenções trazem a presunção da impossibilidade de controle de jornada, conforme devidamente acordado, enquanto outras não trazem essa presunção. E, na própria cláusula da convenção, abre margem para a interpretação das circunstâncias do caso concreto. A título exemplificativo, eu faço a separação de 2 blocos de cláusulas de convenções que foram trazidas na inicial pela entidade requerente, agrupando-as nas 2 categorias aqui descritas. E cito inicialmente as cláusulas que, no meu entendimento, excluem expressamente o controle de jornada. E cito as seguintes cláusulas. Documento 4, página 14.
abro aspas, cláusula 23ª, jornada externa, aplicam-se aos trabalhadores exercentes de atividade externa os dispositivos do artigo 62.1 da CLT, isentos de controle de jornada de trabalho. Fecho aspas. Vejam aqui já nessa primeira desse bloco, expressamente isenta o controle de jornada de trabalho. Nesse mesmo bloco, do documento 8, página 26, cláusula 36ª, já é uma outra convenção, de um outro local. Compensação de jornada de trabalho, parágrafo único. Os motoristas ajudantes em viagem não estão sujeitos a controle de horário de trabalho nos termos do artigo 62, inciso 1 da CLT. Documento 9, página 5. Uma outra convenção, cláusula 6ª, despesas de viagem, 6.2, motoristas viajantes, horas extras. Ficam expressamente acordados entre as partes que os motoristas que viajam em rota interestadual, intermunicipal, sem qualquer controle de jornada de trabalho, estes enquadram-se nas regras contidas no 62.1 da CLT, não fazendo jus ao pagamento de horas extras. Fecho aspas e fecho com essas três cláusulas de três convenções distintas, um bloco primeiro, em que está expressamente consignado que realmente aqui não haveria a condição de um controle da jornada externa e, portanto, a convenção está clara no sentido de afastar a possibilidade desse controle. Mas, na própria inicial, eu passo a citar agora várias cláusulas que apenas e tão somente remetem ao artigo 62.1 da CLT, sem deixar claro expressamente aquilo que estão nessas três cláusulas que volto a dizer. Na primeira que citei, documento 4, página 14, isentos de controle de jornada do trabalho. A segunda do primeiro bloco, documento 8, página 26, não estão sujeitos a controle de horário de trabalho. E a terceira do primeiro bloco, documento 9, página 5, não fazendo jus ao pagamento de horas extras. Aqui eu não teria dúvida, se todas as convenções brasileiras, eminente ministro Gilmar Mendes, tivessem essas cláusulas em acompanhá-lo, julgando procedente a ação. Mas a própria inicial traz cláusulas, outras convenções, melhor dizendo, com cláusulas distintas, que apenas fazem remissão ao 62.1 da CLT. E passo a citá-las. Documento 6, página 17. Cláusula 15ª, artigo 62.1 da CLT. Para os empregados que exercem atividade externa, incompatível com a fixação de horário de trabalho, as empresas poderão proceder à contratação nos termos do disposto no artigo 62.1 da CLT, devendo tal condição constar em seu contrato de trabalho, bem como de anotação em sua carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Pois bem, aqui eu já teria que entrar no caso concreto, verificar se está ou não anotado na carteira de trabalho e previdência social. Por isso que, até inicialmente, eu não conhecia, assim como a eminente ministra Rosa Weber, da ADPF. Cito uma segunda convenção, documento 11, página 22, nesse segundo bloco. Cláusula 31ª, controle de jornada. Estão excepcionados, conforme artigo 62 da CLT, os trabalhadores, inclusive e de modo especial, os motoristas e ajudantes que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregado. Uma quarta convenção nesse segundo bloco, documento 7, página 23. Cláusula 20ª, jornada de trabalho, parágrafo 2º. Fica estabelecido e ratificado que todos os motoristas profissionais que exercem atividades externas atenderão ao artigo 62, inciso 1 da CLT. E ainda mais duas convenções trazidas na inicial, documento 7, página 13. Cláusula 28ª, trabalho externo, de acordo com o 62 da CLT, os empregados que exerçam função externa sem controle de horário, assim como vendedores, ajudantes e motoristas, entre outros, não estão sujeitos ao horário de trabalho estabelecido naquele diploma legal.
E, por fim, documento 14, página 5, cláusula 10ª, jornada de trabalho e horas extras, parágrafo 3º, aplica-se aos trabalhadores exercentes de atividade externa o disposto no artigo 62.1 da CLT, em face de inexistência de fixação do horário de trabalho e da impossibilidade do cumprimento do disposto no artigo 74, parágrafo 3º do mesmo diploma legal. Pois bem, nesses dois blocos eu quero mostrar que as várias convenções trazidas inicial, elas têm situações distintas. Algumas expressamente realmente dizem que é impossível o controle das jornadas, outros fazem simples remissão ao 62.1 da CLT. E, me desculpe, é mais fácil a leitura do dispositivo. 62, inciso 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Feita a citação, e os dois blocos de cláusulas de convenções que foram trazidas pela própria autora inicial, eu anoto que o dispositivo não exclui, e aqui me refiro ao inciso 1 do 62, ele não exclui de uma maneira objetiva nenhuma categoria do regime que trata da duração normal do trabalho, mas refere-se aos empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação deste horário de trabalho. Pois bem, a aferição da compatibilidade da atividade do empregado com a estipulação de uma jornada de trabalho que possa ser fiscalizada pelo empregador, por sua vez, é matéria de prova a ser aferida em cada caso concreto individualmente considerado. Poderia entendê-la de pronto afastada pela negociação coletiva naquele primeiro bloco de convenções que eu citei as cláusulas, porque são expressas em abrir mão do controle do horário de trabalho. Nesse segundo bloco, as cláusulas não o fazem. E aí depende-se de prova, se está ou não está anotado na carteira e no registro de empregados, como diz o próprio dispositivo do inciso 1, artigo 62 da CLT. Portanto, a meu ver, com as mais respeitosas vênias, as decisões judiciais da Justiça do Trabalho que procedem a essa análise à luz de cláusula convencional remissiva ao 62.1 da CLT, não estão negando validade aos referidos acordos coletivos, que apenas determinaram a sua incidência. Pelo contrário, tais decisões promovem a interpretação do dispositivo de acordo com as provas produzidas nos autos, de forma a verificar se o trabalhador litigante poderia ou não ter sua jornada fiscalizada pelo trabalhador, se estava ou não anotada na sua carteira e no registro de empregados, se o controle de jornada é ou não compatível, naquele caso concreto, com a atividade externa exercida, porque não estava explicitamente na cláusula afastada a sua possibilidade de não recebimento de horas extras, como no primeiro bloco citado, desculpe a repetição. Não se trata, portanto, em tais casos, de aplicar uma lógica da relação individual de trabalho ao âmbito das negociações coletivas, negando-se-lhes diligência, mas distrair das cláusulas em escrutínio a interpretação condizente com cada realidade concreta. Por outro lado, naqueles casos em que o acordo coletivo afastou expressamente, o regime de controle de jornada, a não submissão a esse regime é plenamente válida, por decorrer do legítimo exercício da autonomia coletiva da vontade. E aí, como eu já disse anteriormente, volto a dizer que seriam aqueles casos que eu me referi do primeiro bloco que cito em meu voto, não deve a Justiça do Trabalho fazer qualquer cotejo com circunstâncias de caso concreto, porque expressamente afastada a possibilidade do recebimento das horas extras. No entanto, também nesse caso, a correção da decisão da Justiça Trabalhista dependerá do que estiver expressamente contido na norma coletiva, como aqui trouxe. E como numa DPF, temos como distinguir todos esses acordos. Portanto, no meu entendimento, a forma como essas convenções foram redigidas
é central na determinação do correto regime aplicável em cada caso aos motoristas que exercem atividade externa. Por isso, a solução da presente controvérsia perpassaria a análise de cada convenção e do modo como decidiu a Justiça do Trabalho em cada caso, o que, com as devidas vênias, no meu entender, não seria da nossa competência no Supremo Tribunal Federal por essa via aqui, e não me sinto habilitado a proferir uma decisão de procedência genérica, embora, como dito anteriormente, comungue das premissas do eminente relator. Outro sim, fato é que as cláusulas convencionais são atos normativos e, como tais, estão suscetíveis a diferentes interpretações, conforme é possível perceber a partir das cláusulas que aqui citei a título exemplificativo. Essa constatação reforça a minha conclusão de que a presente controvérsia não comporta uma resposta geral e abstrata por esta Corte, cabendo, em verdade, as instâncias ordinárias definirem a melhor solução para cada caso, à luz das respectivas cláusulas convencionais. E assim, em face de todo o exposto, consigno expressamente, na parte dispositiva do meu voto, que adiro às premissas do voto do eminente relator, ministro Gilmar Mendes, no sentido da prevalência das cláusulas de convenções e acordos coletivos pactuados entre empregadores e motoristas profissionais externos no tocante à aplicação do artigo 62.1 da CLT nas relações jurídicas regidas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619/2012, mas tendo em vista que essa análise deve se dar em cada caso concreto, à luz do que efetivamente disposto nas respectivas convenções e acordos coletivos, julgo a ação improcedente. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência, então, adere e forma... Vossa Excelência julga... improcedente, mas adoto as premissas do voto do relator. Que as cláusulas das convenções prevalecem sobre a legislação. Fora aquele núcleo, evidentemente, que já decidimos e estamos a decidir, inclusive no próximo ano, que não podem, que estão previstos na própria Constituição. Então, enquanto tese, eu adiro ao relator. Mas, no caso concreto, eu não vejo como dar uma solução geral e abstrata a todos os casos, porque teríamos que analisar todas as convenções nas várias circunscrições territoriais, sindicais da nação brasileira e verificar cada acordo, o que cada acordo disse. Isso é função da Justiça do Trabalho. Por isso, eu acompanho a eminente ministra Rosa Weber na improcedência da ação. O meu voto se assemelha muito ao do ministro Barroso. Vejo o ministro Barroso, saúdo Sua Excelência, na tela, ele julga também improcedente, mas eu penso que Sua Excelência também, do ponto de vista das premissas, concorda com a posição de que o acordado vale sobre o legislado. Exatamente, ministro Toffoli. Essa mesma minha posição coincide com a que Vossa Excelência acaba de veicular agora. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência, então, forma a maioria que julga improcedente o pedido. Anotando que, inicialmente, eu não conheceria da ação. Vencido nessa parte, julgo improcedente. Adotando a premissa do ministro relator. Parece complexo, mas é simples. Tá bem. Eu vou depois concluir o julgamento, ao declarar o resultado, eu vou abordar a admissibilidade e o mérito. Em primeiro relatório que Sua Excelência, o relator, apresentou, há inúmeras, milhares de ações voltadas em relação ao mesmo tema. Hoje em dia, o direito busca a eficiência, ou seja, quanto maior for o espectro da decisão jurisdicional, mais eficiente será a prestação da justiça. Nós aqui temos admitido fungibilidade em ações de controle concentrado, como a DI para a DPF, a DPF para a DI e assim por diante. Por outro lado, quando se imaginou
reduzir o volume dos processos judiciais, o que nos motivou a criar o denominado incidente de resolução de demandas repetitivas, foi exatamente um colóquio que ocorreu na Itália sobre tutela jurisdicional e azione seriale, ou seja, as teses eram homogêneas, mas havia milhares de ações. Ora, é melhor do que o judiciário se debruçar sobre a decisão de milhares de ações de recursos, é firmar efetivamente uma tese numa ADPF que serve exatamente para se voltar contra várias decisões dos tribunais quando a matéria é controversa. Então, por essa razão, e pela cláusula da duração razoável dos processos, que abarca no seu núcleo essencial a possibilidade de uma ação resolver uma série de outras ações e de outros recursos, eu considero admissível a ADPF, assim como fizeram os ministros aqui que eu vou mencionar e que formaram a maioria pelo conhecimento. Em segundo lugar, me lembro que Santiago Dantas afirmava que o mundo jurídico é um mundo de declarações de vontade. E a obediência às declarações de vontade é sinônimo de segurança jurídica, que é uma cláusula pétrea que a Constituição Federal garante e que hoje é um grande anseio do Brasil. Aqui e alhures, o que se discute hoje é efetivamente segurança jurídica, previsibilidade, porque ninguém vive sem segurança jurídica, ninguém vive sem previsibilidade. Um país que não oferece segurança jurídica, principalmente em alguns segmentos da atividade econômica, ele é conjurado do ranking Doing Business do Banco Mundial, segundo anota um professor Simeon Djankov, que é um especialista da análise econômica do direito. Por outro lado, lendo o voto de Sua Excelência, o ministro relator, eu verifico que esse acordo coletivo, tratando de direitos transindividuais, ele é anterior à lei. A lei nós não poderíamos nem analisar, porque seria matéria infraconstitucional. Mas aqui vigora uma regra constitucional também do tempus regit actum, que é um consectário da irretroatividade das leis e, a fortiori, um consectário também da segurança jurídica. Por outro lado, quando se empreende um acordo coletivo, algo que o ministro Elizabeth aduzia ao conglobamento, ou seja, é preciso verificar que ali são estabelecidas várias cláusulas que encerram transigências, transações. E, desde há muito, o próprio Código Civil destacava que a transação faz coisa julgada. O Código atual, ele veda a anulação das transações, tal como se faz em relação à coisa julgada, em respeito também à segurança jurídica. Leio aqui na página 43 o voto do eminente ministro relator, que, no ponto, a reforma trabalhista explicitou, incluiu o artigo 611-A, parágrafo 2º, a consolidação do direito do trabalho, que é a inexistência expressa de indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Isto é, não é preciso explicitar de quais direitos empregador e empregados estão abdicando ou quais vantagens estão adquirindo. Todo instrumento em seu conjunto, por ter a participação sindical, presumem-se deliberados de maneira equânime e não podem ser interpretados apenas em determinados aspectos isoladamente. Convenções e acordos coletivos negociados mediante procedimento regular com chancela de representantes dos trabalhadores devem ser respeitados e valer como lei efetiva, a reger as relações empregatícias. E isso é efetivamente uma realidade, tanto assim que a norma constitucional ela permite que a convenção coletiva suprima alguns direitos e não suprima outros. Então, leio aqui na Constituição Federal que, no inciso 13º, a duração do trabalho pode ser pactuada mediante acordo ou convenção coletiva. Mais ainda,
não há nenhum arranhão a um direito constitucional aqui. E a Constituição Federal chega mesmo, no artigo 7º, a admitir a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em acordo ou convenção coletiva, ou acordo coletivo. E não é em relação a todos os direitos que a Constituição Federal permite a invasão do acordo coletivo. Mas, nesse caso, ela permite, foi lavrado o acordo coletivo, e, nesses termos, eu entendo que a justiça laboral ela afasta a validade da incidência do artigo 62, inciso 1º da Convenção das Leis do Trabalho, deixando de aplicar a cláusula de acordos e convenções coletivas em que deliberada a sua aplicação à categoria para situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619, que, eu repito, seria insindicável pela natureza infraconstitucional pela Suprema Corte. Então, por essas razões, e vejam que os salários são necessários um vitae, e a lei permite que a convenção coletiva disponha diferentemente. Não respeitar a convenção coletiva, ela é um sinônimo de insegurança jurídica, que é tudo que o país não precisa nesse momento do seu soerguimento econômico após esse flagelo da pandemia. Por essas razões, eu estou aderindo à tese dos que conhecem a DPF e, ao mesmo tempo, estou aderindo à tese do eminente relator e julgando procedente o pedido. E, por essa razão, eu proclamo o resultado. Pedido da DPF conhecido por maioria, vencidos a ministra Rosa Weber, o ministro Edson Fachin, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Dias Toffoli. Julgada improcedente o pedido da DPF, nos termos do voto da divergência aberta pela ministra Rosa Weber, que foi acompanhada pelo ministro Edson Fachin, Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Vencidos os ministros Gilmar Mendes, relator, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Alexandre de Moraes e ministro Luiz Fux, lavrará o acórdão a ministra. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente. Pois não. Por favor, se me permite. Tem a palavra, ministro Dias Toffoli. Quando se proclama nos termos do voto da ministra Rosa Weber, não necessariamente eu concordei com todas as premissas. Então, nos termos dos votos divergentes, a partir do voto da ministra Rosa Weber. Eu estou anotando isso. Porque o meu voto não foi um voto aderente totalmente ao voto da ministra Rosa Weber em algumas das premissas de Sua Excelência. Mas na conclusão, mas nós aferimos a procedência ou a improcedência pela conclusão do voto. Senhor presidente. Vossa Excelência pode concluir o voto no sentido da divergência, muito embora tenha as suas próprias razões para fazê-lo. Pelo que eu entendi, Vossa Excelência manifestou que não era nem caso de conhecimento pelo Supremo, quer por se tratar de legislação infraconstitucional, quer por ser matéria fático-probatória. Foi o que eu entendi, mas que as premissas... Eu julguei o procedente nos termos do meu voto, não do voto da ministra Rosa Weber. Era isso que eu gostaria que ficasse consignado. Presidente, me permite? Só colocar onde Vossa Excelência colocou nos termos do voto divergente da ministra Rosa Weber, colocar nos termos dos votos divergentes. Está bem. Resolvido o problema. Resolvido o problema. Senhor presidente, me conceda, por favor, a palavra? Pois não. Eu quero tranquilizar tanto o ministro Dias Toffoli quanto o ministro Luiz Roberto Barroso, porque, por óbvio, que assim como fiz naquele julgamento dos quilombolas, que eu terminei de redatora designada, e havendo uma diversidade de fundamentos que ensejaram uma determinada conclusão, eu vou, inclusive, destacar na própria ementa do julgado. E não poderia ser diferente, senhor presidente, porque, na verdade,
tanto o ministro Dias Toffoli quanto o ministro Luiz Roberto endossam a tese e as premissas do voto do ministro Gilmar Mendes, quanto à prevalência do negociado sobre o legislado, que não é a minha posição, nem a do ministro, por exemplo, Luiz Edson Fachin, né, que eu recordo do voto. Então, na verdade, por óbvio, isso aí tem que ficar registrado na própria ementa e a conclusão ser um juízo de improcedência nos termos dos votos proferidos por todos. Os votos divergentes, Vossa Excelência, não tem nenhuma posição a que eu assim proclame o resultado. Nenhuma. Tanto mais que é tradicional de Vossa Excelência fazer incluir as manifestações. O que a ministra Rosa Weber está dizendo é ter uma cautela que sempre devemos ter quando colocamos na ementa, porque muitas vezes fica alguém redator para o acórdão e coloca a sua posição prevalente sem considerar todas essas posições nuançadas que aqui foram colocadas. E como ela acaba de dizer, esse cuidado tem que ter o redator. Tanto é que no passado nós já até discutimos a necessidade de a ementa ser depois referendada, né, por conta de que aqui estão partes que no futuro serão citadas, né, como se fossem posições do tribunal. Eu só queria fazer até uma observação no distinguishing que fez o ministro Dias Toffoli, né, ele, na verdade, chegaria quase que a uma procedência parcial, porque Sua Excelência separou os blocos, não é? Mas, em suma, também tem que se ter uma solução, não é, presidente? No final, em nome da segurança jurídica que Vossa Excelência... Eu pensei, ministro Gilmar, nessa solução de uma procedência parcial de acordo com os blocos de convenções que eu distingui. Sim. Mas aí eu faria prevalecer uma posição pessoal sobre posições coletivas. Não, entendi. Exatamente porque Vossa Excelência separou os blocos das convenções e entendeu que algumas atendiam aos requisitos e outros citavam o artigo 62. Mas só para pontuar mais um aspecto que certamente será relevante na formulação da emenda. E, senhor presidente, por isso é que, com todo respeito à posição da maioria que prevaleceu, eu não conhecia da DPF, porque entendo que até atenderia a colocação do ministro Dias Toffoli, que, de resto, me acompanhou. Ou seja, alguma daquelas normas coletivas, pelo sentido, poderiam ensejar um juízo de procedência, mas outras não. Obrigado, ministra Rosa Weber. E a relatoria está em boas mãos, presidente. Está em boas mãos, exato. Então, eu proclamo o resultado. A maioria conheceu da DPF vencidos ministra Rosa Weber, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, e, por maioria, julgavam improcedente o pedido nos termos dos votos proferidos, divergentes. Vencidos, ministro relator Gilmar Mendes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Alexandre Moraes e ministro Luiz Fux. Esse é o resultado e lavrará o acórdão Sua Excelência, com esmero de sempre, ministra Rosa Weber, nossa ministra-presidente. Peço agora à ministra Rosa Weber, a Vossa Excelência, que assuma a presidência e para apregoar o ARI subsequente. Pois Muito não, obrigado. senhor presidente.
renovando os cumprimentos a todos, eu apregoo para a continuidade do julgamento o recurso extraordinário 1.121.633, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Esse processo é oriundo de Goiás, tem como recorrente a Mineração Serra Grande S.A. e como recorrido Ademir Gomes da Silva. Ele diz com o tema 1046 da repercussão geral, relembro, validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Existem 66.453 processos sobrestados na origem e tal o relevo do tema na seara trabalhista que o eminente relator admitiu 19 amici curiae, sendo que nós temos 13 com pedido presentes e com pedido de sustentação oral. Posso? Eu vou passar a palavra ao eminente relator para que proceda o relatório, mas eu já adianto desde logo que nós teremos nas sustentações orais o tempo dividido para os amici curiae de maneira a que cada um poderá falar, se manifestar por 3 minutos. Pois não, ministro. Muito obrigado, presidente Rosa Weber. Boa tarde a Vossa Excelência a todos. Presidente, como Vossa Excelência já pregou, trata-se do julgamento do processo paradigma do tema 1046 da sistemática da repercussão geral, que versa sobre a prevalência de acordos e convenções coletivas nos termos do artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Cuida-se, na espécie, de agravo contra a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que afastou, em síntese, a validade da norma coletiva que suprimia direitos relativos a horas in itinere. Eis a ementa desse julgado. Agravo regimental, horas in itinere, norma coletiva, supressão, denegação de segmento, aplicação do artigo 557, caput do CPC, acerto da decisão agravada, não provimento. O artigo 557, caput do CPC, autoriza o relator a negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado, em razão do entendimento sumulado pelo respectivo tribunal. Na hipótese, negou-se seguimento ao agravo de instrumento em razão de o acórdão regional se encontrar em consonância com a súmula 90, inciso 2. No presente agravo, embora a parte recorrente demonstre seu inconformismo, reiterando as teses anteriormente esposadas, não apresenta argumentos que demovam a decisão denegatória do agravo de instrumento. Por tal razão, deve ser mantido o deciso ora agravado. Agravo regimental a que se nega provimento. O recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, 3A da Constituição aponta-se violação aos artigos 5º, 2, 55, 35, 7º, 13 e 26 do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se a necessidade de manutenção do pactuado em negociação coletiva, por meio da qual se estabeleceu que não seriam pagas como extra as horas in itinere, em razão do princípio da prevalência do acordo coletivo de trabalho, da autonomia da vontade das partes contratantes e da segurança jurídica. A requerente sustenta que o Tribunal de Origem afronta a Constituição Federal ao assentar a invalidade do ajustado no referido instrumento, ao fundamento de supressão do direito previsto no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, que trata do tempo despendido pelo empregado até a efetiva ocupação do posto de trabalho. Argumenta-se que o Supremo já reconheceu a existência de repercussão geral em hipótese similar à dos autos, no RE, RG 590-415,
acerca da declaração de invalidade de cláusulas firmadas em acordo coletivo. Além disso, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário conferir outro conteúdo à vontade das partes e substituir os critérios estabelecidos em normas convencionais por elas definidas para impor os seus próprios. Aduz-se que, apesar de aparentemente tal cláusula ser desfavorável ao empregado, o instrumento coletivo, no conjunto, apresenta normas favoráveis que tutelam de maneira adequada o interesse dos trabalhadores. Cabe ressaltar que o Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o processamento dos embargos de declaração opostos concomitantemente ao recurso extraordinário. Contra essa decisão, a parte ora recorrente interpôs agravo, ao qual foi negado provimento com aplicação de multa. Por esse motivo, após esse julgamento, a parte recorrente complementou as razões do apelo extremo no que tange à multa imposta por litigância de má-fé nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, além de reforçar as razões de mérito anteriormente expostas. Inicialmente, neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender serem aplicáveis ao caso as súmulas 279 e 454 desta Corte, motivo pelo qual foi interposto agravo regimental. Em nova análise do caso, verifiquei que a discussão dos autos, isto é, acerca da validade da norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista, versa sobre matéria constitucional. Desse modo, reconsiderei a decisão agravada e julguei prejudicado o agravo regimental. Em 12 de 4 de 2019, submeti os autos ao plenário virtual, por entender que a discussão posta no recurso extraordinário possuía repercussão geral. Na ocasião, propus a reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Todavia, ao final do julgamento virtual, apesar de reputar a questão constitucional e reconhecer a repercussão geral, o plenário não reafirmou a jurisprudência dominante sobre o caso, motivo pelo qual os autos são agora submetidos à apreciação do Pleno. Em 1º de 8 de 2019, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão posta nos presentes autos e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º do CPC. Tendo em vista a referida determinação, o Tribunal Superior do Trabalho, em 10 de 10 de 2019, decidiu, por maioria, suspender a tramitação de todos os processos que tratam da validade da norma coletiva que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado pela Constituição da República. Em 31 de maio de 2022, neguei pedidos de tutela provisória incidental requeridos para que fosse aplicado o tema 1046 a demandas que versam sobre cláusulas de acordos e de convenções coletivas que dispõem sobre cota legal destinada à aprendizagem profissional de jovens. Reitero, nesse ponto, que tal questão não guarda estrita relação com o apreciado na presente demanda. A Procuradoria-Geral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo provimento para julgar improcedente o pedido formulado na ação. Admitir o ingresso de diversas entidades no feito na condição de amici curiae. Esse é o breve relatório, presidente. Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Eu concedo agora a palavra para falar pela recorrente, Mineração Serra Grande S.A., ao doutor Mozar Vitor Russumano Neto, que está presente por videoconferência. E com muita alegria, revendo o doutor Mozar Vitor Russumano Neto. Prazo de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra vice-presidente Rosa Maria Weber, excelentíssimo senhor ministro relator Gilmar Mendes, a quem tive a honra de chamar de professor na UNB, egrégio Supremo Tribunal Federal. O processo em questão, ele tem uma relevância ímpar na Justiça do Trabalho, porque vai ditar as relações, o rumo das relações trabalhistas e o papel desempenhado pelos sindicatos nas relações coletivas. Mas, além dessa importância, tem uma outra, essa de cunho pessoal,
Porque a sustentação oral em questão, ela era para ter sido realizada pelo meu pai, Vitor Russomano Júnior, um advogado renomado que atuou a sua vida inteira perante o TST, mas acabou falecendo no início de 2020, cabendo a mim, então, a responsabilidade e a honra de realizar esse ato. Eu gostaria de render homenagens a ele, trazendo para essa sustentação as diversas conversas que eu tive com ele nos últimos tempos antes dele falecer. E nelas a gente acabava discutindo nesse processo e duas questões me chamaram muito a atenção. Eu gostaria de apresentá-las a vossas excelências, porque elas são muito bem aplicadas ao caso concreto. A primeira questão seria a dissonância entre o princípio protecionista e o princípio da autonomia coletiva, ambos do direito do trabalho. Inicialmente, é necessário frisar que é elogiável o protagonismo, o aspecto precursor do direito do trabalho, ao disciplinar a proteção aos empregados, principalmente porque há aspectos que desequilibram a relação entre esses empregados e os empregadores, como, por exemplo, o próprio aspecto econômico, dispar entre esses, e a própria existência de subordinação de um para com o outro na relação empregatícia. Mas esse princípio protecionista, ele tem que ser restrito ao direito individual do trabalho. Ele não pode ser aplicado no direito coletivo. Inclusive, há disposição constitucional nesse sentido. Não é possível entender que uma das partes na negociação coletiva, ela necessite da aplicação do princípio protecionista, porque a relação antagônica entre os princípios em questão se encontra, inclusive, na própria Carta Magna. A regra geral disposta no artigo 7º, 26 da Constituição, ela determina a autonomia coletiva das partes. Ela determina uma paridade de poderes. E mais do que isso, a Constituição Federal, quando ela trata de aspectos protecionistas aos empregados, ela faz exceção também quando há negociações coletivas, exatamente porque nessas negociações coletivas há paridade de poderes. O artigo 7º da Carta Magna, nos seus incisos 6º, 13, 14, ele traz essas flexibilizações. Há importantes direitos dos empregados, como questão de jornada, questão de salário, e traz a possibilidade de negociações coletivas disporem de forma contrária àquela disposta na Constituição. Mais do que isso, na prática, o princípio protecionista em questão, quando ele é aplicado em uma relação coletiva, ele pode gerar, inclusive, resultados prejudiciais, não somente para as empresas, mas também aos próprios empregados. Eu posso citar como exemplo recente a situação de um cliente do nosso escritório, uma empresa têxtil no interior do Nordeste, que negociou, juntamente com o sindicato, em instrumento coletivo, cláusula que tratava do elastecimento do período anterior à jornada dos seus empregados. E nessa cláusula dispunha-se que aquele período não seria tempo à disposição. Eram 20 ou 30 minutos, não me lembro agora, destinados principalmente para a alimentação desses empregados. E essa alimentação era fornecida gratuitamente pela empresa. O colendo TST, nessa situação, acabou aplicando a súmula 449, declarou a invalidade da norma coletiva. O resultado foi que o período, então, foi objeto de condenação de horas extras. Mas mais do que isso, o resultado prático diante dessa situação foi que não houve mais negociação de tal benesse, cancelando-se, consequentemente, o fornecimento gratuito de alimentação para esses empregados. Resta claro que a aplicação do princípio protecionista, que era para proteger os empregados, prejudicou não apenas a empresa, mas neste caso, neste exemplo, também os próprios funcionários. É por esse motivo que o que se tem, o que se conclui, é que todo o exposto é que seria necessária a aplicação do princípio da autonomia coletiva, disposto, como falado, no próprio artigo 7º, 26 da Constituição. O segundo aspecto que me chamou a atenção nas conversas que eu tive com meu saudoso pai era o fato de que esse mesmo protecionismo da justiça do trabalho, ele também é aplicado algumas vezes, de forma na prática, a invalidar alguns institutos trabalhistas, somente porque esses institutos, em algumas situações, possuem situações de irregularidade. Em outras palavras, a gente discutia até que ponto as medidas de restrição a fraudes, a irregularidades, seriam válidas se elas acabarem por asfixiar, por matar o próprio instituto. Na negociação coletiva, assim,
o fato de que, em alguns casos, pode haver fraudes ou irregularidades, ou até como no caso anterior agora discutido, violações constitucionais, isto não pode servir de condão a presumir má-fé ou então a invalidar o princípio da negociação. Essas situações irregulares, elas podem existir, mas elas não servem de justificativa a afastar o princípio da autonomia coletiva e a determinar um protecionismo individual em negociações coletivas. Cabe à Justiça do Trabalho reforçar a regra geral, coibir concomitantemente essas exceções irregulares. E o caminho desse entendimento, inclusive, já está sendo trilhado pelo egrégio STF. Eu cito um recente julgado, tratado inclusive por Vossas Excelências, no caso anterior, sobre o Instituto Trabalhista, o PDV, o Programa de Demissão Voluntária, que costumava prever uma quitação ampla e geral ao contrato de trabalho e, através de negociações coletivas, era previsto e garantia, inclusive, ao empregado que aderisse, normalmente um significativo bônus pecuniário. Pois bem, inicialmente a Justiça do Trabalho possuía uma jurisprudência de que essa norma coletiva de que disciplinava o PDV, ela era inválida ante a possibilidade do empregador coagir o empregado a aderir, configurando fraude. A jurisprudência do TST, inclusive, não previa qualquer tipo de compensação desse bônus pecuniário com os débitos trabalhistas constantes da rescisão. Essa situação fez com que o PDV, que era tão útil em diversas situações, como, por exemplo, para oxigenar altos cargos de grandes empresas, ele deixasse de ser comumente utilizado. Este egrégio STF, ao contrário, ele acabou validando o Instituto no julgamento do recurso extraordinário 590.415. Esse entendimento, ele acabou por retomar a utilidade do PDV, sem impedir que a Justiça do Trabalho continue combatendo as situações em que se constate fraude ou alguma irregularidade. Um outro exemplo, ainda mais recente, de um Instituto Trabalhista validado por esta colenda corte é a própria questão da terceirização, julgada recentemente em 2018 na DPF 324. Esse instituto, ele foi tido como válido na regra geral. E importante a se notar é que, não obstante a terceirização ela tenha sido validada, não significa que a Justiça do Trabalho ela não possa coibir ainda as fraudes nesses casos. Tem uma aplicação de distinguishing pelo colendo TST e pela jurisprudência trabalhista de que, quando verificado, quando comprovado nos autos uma situação de fraude, como, por exemplo, subordinação direta na relação trabalhista de terceirização, ainda assim há o vínculo direto com o tomador de serviço. Estes são exemplos do caminho jurisprudencial historicamente trilhado pelo egrégio STF diante de institutos trabalhistas. São institutos esses validados nas regras gerais. E não precisa que potenciais fraudes que possam acontecer em casos isolados ou potenciais exceções sejam motivos para acabar com esses institutos. E esse mesmo entendimento de validação da regra geral, ele tem que ser aplicado neste caso em particular, afastando-se a aplicação do princípio protecionista e garantindo a observância ao princípio da autonomia coletiva. Tratadas essas premissas, a gente então volta os olhos exatamente aos detalhes do caso concreto. E o processo em questão, como já tratado, ele discute a validade de uma norma coletiva que dispõe sobre o trajeto de ida e volta ao trabalho e o pagamento de horas extras como horas in itinere nesse período. O colendo TST, ele aplicou a seguinte tese, e eu cito: o sistema de proteção e prevalência da autonomia privada e coletiva encontra limites nos princípios e normas que compõem o ordenamento jurídico como um todo. Dentre eles, limita-se a atuação dos sindicatos no tocante a cláusulas abusivas e que dispõem a respeito de renúncia de direitos. A elasticidade da norma coletiva é autorizada, desde que não tenha como consequência a supressão do direito instituído por norma legal. Neste contexto, esta colenda Corte Superior possui entendimento, segundo o qual o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, é considerada norma de ordem pública, não podendo, assim, ser fruto de transação entre as partes negociantes a supressão da matéria nele preceituada. Em suma, o colendo TST ele possui um entendimento de que, quando uma norma coletiva ela flexibiliza ou suprime um direito previsto em lei,
teria uma renúncia a esse direito. Mas, data vênia, essa é uma aplicação do princípio protecionista trabalhista, que, como vimos, não pode ser aplicada no âmbito coletivo, porque no âmbito coletivo as partes negociantes elas se encontram em pé de igualdade. Elas possuem paridade de poderes, inclusive conforme própria disposição da Constituição Federal. Dessa forma, uma cláusula coletiva que flexibiliza um direito legal, ela não pode ser traduzida como uma renúncia a esse direito, porque neste instrumento coletivo, certamente há concessões e certamente há benefícios mútuos por ambas as partes. Um exemplo inequívoco, o próprio caso concreto. A gente discute a validade, nesse caso, de uma única cláusula coletiva, que em tese teria suprimido um direito previsto em lei favorável aos empregados. Mas essa análise, ela acaba não verificando, ela acaba ignorando todo o conteúdo do instrumento coletivo, que tem outras 33 cláusulas. E dentre estas cláusulas, diversos benefícios concedidos na negociação pela empresa para os empregados. Apenas a título de exemplo, eu tenho aqui abono salarial, auxílio material escolar, refeições, plano de saúde, plano de assistência odontológica, auxílio funeral, gratificação e adicional de horas extras de 75%. Nesse cenário, não é possível verificar a existência de uma renúncia de um direito, puramente, mas sim de que partes, em igual poder, disposto constitucionalmente, negociaram concessões mútuas e benefícios mútuos. Também a gente não pode afirmar ou presumir que os empregados, diante deste número muito superior de benefícios, estariam em uma situação pior do que estaria caso esse instrumento coletivo deixasse de existir. Fica claro que declarar a validade da cláusula em questão, a declaração da validade do negociado sobre o legislado em si, ela permite uma maior efetividade nas relações coletivas. Ela traduz em mais benefícios a ambas as partes, empresas e empregados. E, por fim, eu gostaria apenas de acrescentar algumas finais considerações, inclusive trazendo a este caso uma peculiaridade de julgamento, porque normalmente se julga a regra geral e o que se tem no caso é que a exceção que normalmente vem posteriormente acabou vindo antes. Ao contrário do julgamento que acabou de se encerrar da ADPF 381, neste caso não há dificuldades de medida em relação à ADPF, que tratava de interpretações de diversas cláusulas. Neste caso, há uma única tese de supressão de direito, que inclusive já não mais se encontra na redação atual do artigo 58 da CLT, o parágrafo 2º, e mais do que isso, neste caso, não há violação constitucional direta. Se está tratando de um direito infraconstitucional, suprimido, tirado por uma norma coletiva, e neste caso não há os óbices trazidos e há uma ratificação, inclusive, do fundamento dos votos dos excelentíssimos ministros Barroso, da excelentíssima ministra Carmen Lúcia e agora, recentemente, ainda hoje, do excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Mais do que isso, a declaração de invalidade das normas coletivas, de prevalência do legislado sobre o negociado, ele acrescenta à Justiça do Trabalho um número significativo de litígios judiciais. Aumenta o princípio, ao aumento da insegurança jurídica, porque a própria negociação entre as partes, ela pode ser questionada posteriormente, inclusive pelo próprio sindicato, muitas vezes, que firmou o próprio instrumento coletivo. Caso se declare a validade da norma coletiva, ao contrário, e eu estou encerrando, não há um afastamento do protecionismo ou do protagonismo da Justiça do Trabalho que vai continuar coibindo as exceções, vai continuar coibindo as fraudes, da forma como vem fazendo e como, inclusive, acabou de ser feito pela egrégio STF, numa situação que claramente não se inseria diante do cenário de uma norma infraconstitucional alterada ou suprimida por norma coletiva. É necessário uma adaptação, uma atualização da negociação coletiva do trabalho, acenando para as regras modernas da Justiça do Trabalho. E por esses elementos, por essas questões, é necessário o provimento do apelo para um reconhecimento do negociado sobre o legislado. Pelo provimento. Muito obrigado. Obrigada, doutor Mozar Vitor Russumano Neto. Concedo agora a palavra ao doutor Mauro de Azevedo Menezes, também registrando minha alegria por tê-lo na tribuna,
e que falará pelo recorrido Adenir Gomes da Silva. Também 15 minutos, doutor Mauro. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os excelentíssimos ministros, a ministra Carmen Lúcia, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, os advogados presentes. Gostaria de inaugurar a minha fala, senhora presidente, deixando claro que, ao contrário data vênia do que foi dito agora há pouco, o tema não constitui uma repetição da discussão acerca da mera prevalência de acordos e convenções coletivas sobre a legislação trabalhista heterônoma. Essa matéria foi, de fato, já tratada na repercussão geral do recurso extraordinário 590-415, tema 152, mas essa não é a essência da atual discussão. A discussão, ela trata, nessa repercussão geral, da desnecessidade eventual de explicitação de compensações na negociação coletiva. Isso consta da proposta de tese apresentada pelo excelentíssimo relator, de que os acordos e convenções coletivas deveriam ser observados, mesmo afastando ou restringindo direitos trabalhistas, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias ao direito flexibilizado ou eliminado. Então, é preciso distinguir. Não se trata aqui de admitir-se ou não a autonomia privada coletiva. Já se admite, a jurisprudência da Corte vai nesse sentido. Mas o que não foi dito há pouco, e é preciso elucidar essa questão para que o julgamento seja feito em torno da questão trazida pelo eminente relator, inclusive na época ao plenário virtual, como uma tentativa de reafirmação de jurisprudência tida por dominante, e na época o plenário virtual, por 6 votos a 5, entendeu que era uma questão nova, não era uma questão que emergia do tema 152, porque, evidentemente, excelências, não é possível deixar de explicitar as compensações na negociação coletiva. O próprio tema 152 da repercussão geral, de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, deixou claro que a negociação coletiva, para limitar ou restringir ou eliminar direitos legais, ela precisa necessariamente contar com uma equivalência de forças, com a boa-fé objetiva das partes, com transparência, com lealdade e, sobretudo, com concessões recíprocas. Ora, como é possível verificar e confirmar a existência de concessões recíprocas se não for exigida a elucidação, a explicitação no próprio contrato coletivo dessas compensações, dessas condições de concessões recíprocas? Então, essa é uma garantia, até eu diria, e chama atenção, melhor dizendo, trago a colação de Vossas Excelências, sobretudo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, que estão naturalmente preocupados em reafirmar a linha adotada pelo tema 152, eu chamo a atenção que um contrato de índole coletiva no Brasil, ele gera efeitos para quem não é associado. E o Supremo Tribunal Federal já mostrou uma grande preocupação com isso, quando diz que o não associado não pode ser compelido a contribuir para o sindicato. Existe uma preocupação sempre em relação ao exercício do direito de greve deliberado pelo sindicato, se o não associado pode ou não ser admitido a não aderir à greve. Ou seja, como é possível, então, que o sindicato faça um acordo que tem repercussão e prejuízos a direito de quem não é associado, sem sequer explicitar no texto do contrato, no texto do acordo da convenção, quais são as concessões recíprocas? É evidente que isso daí viola a transparência, viola a integridade da negociação coletiva. As vantagens compensatórias de garantias legais limitadas ou eliminadas, ela tem que constar no acordo. E na discussão do RE 590-415, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso deixou claro à época
que o plano de demissão voluntária, ele pressupunha o recebimento de uma importância correspondente a, muitas vezes, o valor da remuneração, como forma de compensação. O eminente ministro Teori Zavascki, quando julgou o RE 895759, que foi aqui lembrado no julgamento antecedente, deixou claro que é válida a norma coletiva por meio da qual a categoria transaciona um direito legal em troca da concessão de vantagens, e Sua Excelência descreveu quais eram essas vantagens. Então, não é possível, seria um passo muito largo, ainda que se admita, é claro, nós pretendemos o improvimento, o desprovimento do recurso, mas se for provido, não é possível data vênia que conste da tese, até em homenagem ao que o ministro Luiz Roberto Barroso e a Corte decidiram no RE mencionado, e o próprio ministro Teori Zavascki fez valer no seu voto, não é possível que conste que a negociação pode ser feita e afastar ou restringir direitos trabalhistas, independentemente de explicitar as vantagens compensatórias. Isso daria margem a um vale-tudo. Isso daria margem até a uma suposição de que poder-se-ia violar a moralidade na pactuação coletiva. A direção sindical ficaria com um poder desmesurado de celebrar um acordo, aí sim, com renúncia, porque se não se explicita a vantagem compensadora, pode estar havendo uma mera renúncia. No mínimo, tem que se dizer, em função da obtenção de outros direitos, da garantia de emprego numa situação extrema. Tudo isso tem que ser dito. Não é possível que a negociação seja, portanto, um cheque em branco que vai ser assinado por dirigentes sindicais. É claro, a maioria deles exercem os seus mandatos à altura das responsabilidades que recaem sobre seus ombros. Mas não é possível que, como regra, se estabeleça a desnecessidade de uma fundamentação, de uma explicitação de qual é a barganha que está ali sendo feita. Vantagens clandestinas podem, portanto, ser objeto desse acordo, em desfavor, eu lembro, não só dos associados, mas de quem sequer participa da Assembleia Geral dos Trabalhadores, os não associados. É esse o ponto que se discute aqui. É esse o tema, é disso que se trata. A negociação coletiva, Excelências, é um contrato de natureza coletiva. É um processo de entendimentos que leva à celebração desse contrato. Envolve uma transação, não uma mera adesão. Não é possível que haja uma renúncia. Existe um interesse coletivo, uma grande responsabilidade. Portanto, a negociação coletiva ela não deve dar margem à aniquilação pura e simples de direitos trabalhistas. Isso subverteria a própria noção básica que alimenta e anima o sindicalismo, que é a reivindicação, a promoção de direitos coletivos individuais, a defesa de direitos coletivos individuais, a reivindicação. A Constituição privilegiou o sindicato. É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu algum abrandamento a essas garantias ao tratar do tema da terceirização, do negociado sobre o legislado, da contribuição sindical, mas aqui nós estamos, data vênia, diante de um ponto de inflexão. Se for admitido que o acordo convenção coletiva pode abrir mão de direitos sem qualquer explicitação de compensações, nós estaríamos efetivamente subvertendo o papel dos sindicatos. O papel dos sindicatos jamais pode ser simplesmente um papel de estabelecer a renúncia de direitos sem que haja, no mínimo, pelo menos, a explicitação pública e transparente para o conjunto da categoria da sociedade, onde é que existe aí alguma compensação de equilíbrio. Isso advém, Excelências, das próprias normas de direito internacional. A Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, em 2000, privilegiou o diálogo social, o fomento a garantias de negociação. E essas garantias, logicamente, são garantias que vão no sentido de favorecer o entendimento, a construção, e não a mera renúncia. É uma construção de partes conflitantes que chegam a uma síntese. Essa é a negociação coletiva. Pode haver até que se abra mão de direitos legais, mas explicitando em que circunstâncias,
e que, considerando quais elementos e quais são as vantagens, mesmo que imediatas, que os trabalhadores eventualmente venham a gozar, sob pena de estarmos aí no âmbito da negociação coletiva favorecendo abusos que sequer no plano do direito civil se admite nos contratos. Não é possível, é preciso rejeitar esses abusos ou a perspectiva de transformar a negociação coletiva numa caixa preta e que não se explicite qual é o conteúdo dessa barganha e os abusos possam vir, evidentemente, a proliferar. Isso atenderia a uma perspectiva de absolutismo do interesse empresarial que não me parece ter sido a intenção da Corte ao emitir o precedente no tema 152. Não se trata, portanto, e é bom dizer, o eminente colega que me antecedeu, a quem saúdo, deu a entender que haveria uma contraposição do princípio da proteção e do princípio da autonomia coletiva. Não é isso. A discussão aqui é sobre o alcance dessa autonomia privada coletiva, que não pode ser uma autonomia que negue a transparência, que negue o equilíbrio, que negue a razoabilidade e, portanto, desfavoreça a negociação coletiva. Negociação coletiva é diálogo, é colaboração. Negociação coletiva, senhores ministros e ministras, não é mera submissão. É preciso resgatar o elemento essencial do diálogo social para que, de fato, a negociação coletiva progrida no seio de uma sociedade democrática que não estabelece a imposição de interesses de uma parte social sobre outra parte social. Nós não podemos sair de um extremo ao outro, ainda que alguns imaginem que a prevalência da lei, mesmo havendo uma negociação coletiva, é algo indesejável, como ficou explícito no tema 152, não é possível ir para o outro extremo e permitir que a negociação coletiva ela se dê sem que haja sequer a explicitação dessas vantagens, dessas concessões recíprocas, que são, ao fim e ao cabo, o requisito de prevalência das negociações coletivas. Então, numa sociedade democrática, é preciso consignar, sim, quais são os elementos obtidos, quais são as garantias asseguradas, quais são as compensações transacionadas. Negociação coletiva é uma transação. Esse caráter sinalagmático que foi lembrado do julgamento antecedente precisa ser levado em conta, até para permitir, na esteira da preocupação trazida pelo ministro Dias Toffoli, pelos ministros Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e, evidentemente, pela prolatora e relatora do voto antecedente, ministra Rosa Weber, eminente, a preocupação no sentido de garantir a lealdade e a transparência na negociação coletiva, para que esse discurso de modernidade não seja um discurso vazio, que, na verdade, oblitere a existência da imposição ainda mais severa do forte sobre o fraco. Negociação coletiva é equilíbrio. E esse equilíbrio ele começa a partir de um juízo de moralidade em que se evidenciem quais são os elementos negociados, que não haja caixa preta. Daí porque, senhores ministros, é preciso permitir que esse cotejo seja feito judicialmente. Foi dito também no julgamento antecedente pelo meu eminente colega Alberto Pavie, que é preciso permitir que o Poder Judiciário faça o seu crivo. E esse foi o elemento preponderante no julgamento anterior. Evitar que haja, portanto, uma generalização, que concordo com o eminente presidente, que não está aqui presente nesse julgamento, ela é sempre desejável desde que os elementos suficientes para que se generalize o caso estejam presentes. Generalizar aquilo que atende a essências distintas resulta, evidentemente, numa disfunção do sistema. Então, é preciso permitir que o Poder Judiciário, e há uma justiça especializada para isso, a Justiça Trabalhista, faça o seu cotejo, inclusive levando em conta esse elemento essencial dos contratos coletivos, que são as compensações. O próprio Comitê de Liberdade Social Sindical da OIT, no verbete 941, diz: a negociação coletiva envolve um processo de concessões mútuas. Como
saber se há concessões mútuas se a proposta aqui de tese do eminente relator é no sentido de que não é preciso explicitar essas concessões. Então, eu fixo, portanto, o imperativo para concluir, senhor presidente, ao nosso ver, data vênia, de que se estabeleça o desprovimento do recurso em função do tema trazido pelo eminente relator, ou que, sendo provido, que a tese que advenha, ela reafirme a jurisprudência da Corte, inclusive a prevalência do negociado sobre o legislado, mas não deixe de consignar, e agora concluo com isso, o imperativo da adequada explicitação de vantagens compensatórias e direitos eventualmente transacionados, sem dar margem à consumação de mera renúncia que sequer se saberá que houve, uma vez que as concessões mútuas não estiverem explícitas. Agradeço muito, senhora presidente, excelentíssimos ministros e ministras da Corte, pela atenção, e aqui encerro a minha sustentação oral. Muito obrigado. Obrigada, doutor Mauro. Suspendo a sessão pelo prazo regimental.